Paz, irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar hoje a nossa segunda live falando sobre a relação de Deus com as tragédias. E nós estamos falando desse tema sob uma perspectiva cristã protestante, mas com algumas tradições dentro do protestantismo diferentes umas das outras, né? Então, ontem, quem esteve nos acompanhando viu que nós estávamos conversando com o pastor Alex Ferreira, que é calvinista, ele subscreve ao calvinismo, a sua teologia é calvinista. Hoje nós vamos conversar com o nosso irmão Tiago Ferreira, é alguém a quem nós também admiramos bastante, pelo conhecimento que tem, pela dedicação, pela seriedade como trata esses assuntos, né? A gente já participa até hoje de alguns grupos de debates teológicos, discussões, na verdade, mais saudáveis, né? E o nosso irmão Tiago é alguém muito responsável com a maneira como ele debate, com a maneira como ele discute. Ele é arminiano e hoje vai estar falando com o que é o arminianismo hoje e qual a relação de Deus com as tragédias, né, dentro do ponto de vista do arminianismo. Então, volto a dizer, ontem foi o nosso irmão pastor Alex, hoje o nosso irmão Tiago, que já está conosco. Tudo bom? E amanhã nós teremos o irmão Citri Silas. Citri vai falar sobre o molinismo, né, como o molinismo encara estas questões. Irmão Tiago, paz do Senhor, se apresenta aí para os nossos irmãos te conhecer, fala aí de onde você é, a sua igreja. Fica à vontade para se apresentar. Pai do Senhor, tá me ouvindo? O áudio tá bom? Tá ótimo, dá para ouvir bem. Perfeito. Bom, meu nome é Tiago Ferreira, eu sou diácono na igreja Toque de Deus, do interior de São Paulo, né? Cujo meu pai, Sebastião, pastor Sebastião, é o pastor, né? Bom, na igreja, além do diaconato, eu também participo de estudos bíblicos como professor. Na área teológica, eu tenho cursos livres, né? Tenho curso livre de teologia pelo Instituto IBTEC, tenho curso básico de teologia pela Faculdade Teológica Fama, também nível básico e médio pelo IBTEC. Estou me graduando em História pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, além disso, eu tenho técnico administrativo, técnico em transações imobiliárias, né, pelo qual eu sou corretor de imóveis, que é a minha profissão atualmente. Ótimo. Então, Tiago, primeiro fale para os nossos irmãos que estão nos assistindo o que é o arminianismo. Ontem o pastor Alex, que a gente brincou bastante, a gente participa de alguns grupos juntos, né? O pastor Alex ele falou uma coisa muito pertinente, muito sério. Ele disse assim: você quer aprender uma teologia, né? Ele falou, quer conhecer o que é o calvinismo, procure ouvir de calvinistas. Não adianta você tentar aprender o que é essa teologia ouvindo de pessoas que defendem um outro ponto de vista. E o arminianismo, a gente sabe que o brasileiro em geral, evangélicos, na maioria se diz arminiano, mas Exatamente. quando a gente conversa um pouco, sabemos que não é bem verdade, que o arminianismo não é isso que popularmente se conhece como arminianismo por aí. Então, fale para nós o que é o arminianismo, o que o arminianismo defende, enfim, fique à vontade para trazer essa resposta. Eu só vou pedir assim a você que a gente não passe de 10 minutos em cada resposta, para não acontecer como eu tenho que fazer uma segunda live de 8 ou 12 minutos para poder fazer a indicação dos livros. Perfeito. Mas fique à vontade para nos responder o que é o arminianismo, o que o arminianismo defende. Perfeito. Bom, o que o pastor Alex disse ontem está correto. Nós temos que procurar aprender através daqueles que defendem, pelos defensores e não pelos detratores, né? Toda vez que nós vamos estudar, nós temos que procurar aqueles, primeiramente, tentar procurar uma fonte primária. Atualmente nós temos em português as obras de Jacó Armínio, né? Traduzidas para o português e publicadas pela CPAD. Então é possível nós estudarmos diretamente o arminianismo, né? Através desses escritos, e temos diversos teólogos que defendem. Basicamente, o arminianismo
ele é uma escola soteriológica, ou seja, é um viés, né, uma cosmovisão, vamos falar assim, um tipo de pensamento a respeito da doutrina da salvação. Soteriologia é isso, é a doutrina ao estudo da salvação. E o arminianismo, ele é basicamente isso. Ele é uma vertente, um pensamento a respeito da salvação do homem. Foi apelidado de arminianismo por causa do defensor do século XVI, né, que foi Jacó Armínio. Né? Jacó Armínio era um holandês da Igreja Reformada, né? Ele estudou em Basileia, juntamente até mesmo com Theodor Beza, que foi o sucessor de João Calvino. Ele estudou primeiramente lá, né, e em Basileia também, onde ele já tinha diferenças, né, com o calvinismo de Beza, mas era algo tolerado na época. Depois ele foi pastor na Igreja Reformada, né, de Amsterdã, que naquela época era uma das principais igrejas reformadas. E por último ele foi professor, né, na Universidade de Leiden. Né, ele foi professor lá. E aonde acontece, nesse meio tempo da vida dele, foi onde aconteceu alguns debates, algumas discussões, porque ele tinha algumas ideias que divergiam em alguns pontos com alguns dos calvinistas daquela época, né? Principalmente a sua interpretação de Romanos 7 e de Romanos 9, né? Que ele tinha alguns viés um pouco diferentes daqueles calvinistas daquela época. E depois da sua morte, os seus seguidores, que eram conhecidos como remonstrantes, né? Isso por causa de um documento que eles escreveram chamado Remonstrância, que também hoje nós podemos encontrar facilmente na internet em português ou até em livros, né? Esses documentos eles defenderam os 5 pontos, né, da fé, vamos dizer assim, do viés arminiano a respeito da salvação. E esses 5 pontos ficaram conhecidos como facts, do inglês, né, fatos. Né? Esses fatos dos arminianos, o facts, é um acrônimo. Cada letra representa um ponto que o arminianismo defende. Né? O facts não está em ordem cronológica. Somente para a gente adentrar e entender um pouquinho do arminianismo, né? Numa tradução livre, vou fazer aqui uma tradução livre, o F representa feitos livres pela graça para crer. Esse é um dos pilares do arminianismo, que a graça ela nos liberta para que nós possamos crer. Sem a graça é impossível o homem ir até Deus, pensar em Deus, desejar Deus. O A do facts, né, seguindo o acrônimo, o A significa a todos expiação. Significa que Jesus ele morreu por toda a humanidade, por toda a raça humana. O C, né, seguindo ainda a ordem, significa condicional eleição. Porque no arminianismo nós entendemos que a salvação ela definitivamente acontece com os eleitos, e esses eleitos eles são em Cristo, né? São eleitos em Cristo. Paulo já dizia isso em Efésios 1, no versículo 4, né? Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Deus nos elegeu em Cristo, né? Continuando, o T representa total depravação. Como eu acabei de dizer no primeiro ponto, o arminianismo ele entende que o homem ele está em um estado de natureza, né, que é totalmente alienado de Deus. Né? O homem não pode ir a Deus, não pode pensar em Deus, não pode desejar a Deus. Ele precisa da graça de Deus para qualquer coisa. Tudo o homem é dependente de Deus. No arminianismo, a depravação total ela pode ser descrita total em 3 níveis. Total, porque ela atinge toda a raça, né, todos os homens, ela atinge toda a raça humana. Ela é total, porque atinge o homem por completo, ou seja, todas as faculdades do homem, né, todo o seu intelecto, a sua vontade, enfim, o homem por inteiro. E ela é total, porque ela priva o homem de Deus. E isso é um dos principais pontos, porque Armínio, e depois dele John Wesley, eles vão defender principalmente a depravação total como uma privação de Deus, como uma incapacidade, né? Algo que ele perde. E por último, o último ponto do nosso facts, nós temos o S, que significa segurança em Cristo, na qual se defende
que o homem em Cristo, ele tem a segurança da sua salvação. O Wesley vai ainda dar uma ênfase interessante, que ele vai dizer que nós podemos ter a certeza presente da salvação, que também é presente, que nós já temos essa salvação. Ao mesmo tempo que nós podemos ter uma certeza presente da esperança, né, da vida eterna como esperança aqui, aquela que vai se consumar na eternidade. Então eu acho bem legal isso que o Wesley faz, a certeza da salvação presente, mas também a certeza da esperança futura. Basicamente, o arminianismo é isso. Tiago, interessante, vale ressaltar para o pessoal que talvez não conheçam, né? Existe uma distinção de arminianos wesleyanos, arminianos clássicos, e existem dentro do arminianismo clássico o que nós chamamos de arminianismo de 4 pontos e arminianismo de 5 pontos. Legal. E o nosso irmão Tiago é um arminiano de 4 pontos, mas no final ele pode falar o ponto que está faltando. Tá certo. Né? Bom, ou se não é falta, na verdade está completo, né? Sim, é verdade. Bom, geralmente somos apelidados de arminianos de 4 pontos, né? Vamos explicar basicamente. O arminianismo clássico, por que clássico? É aquele que vem de Armínio, né? Aquele que vem diretamente de Armínio é o chamado de clássico. Armínio em si, ele escreveu nas suas obras, nós podemos ler lá, a respeito da salvação, né? E ele disse que precisava estudar um pouco mais para ter uma certeza absoluta sobre como defender essa questão da segurança. Armínio tinha certeza que nós podemos ter segurança em Cristo. Ele tinha certeza de que o homem, enquanto crente, não pode perder a sua salvação, né? O homem, que é aquele que está crendo em Cristo, né, continuamente, ele não perde a sua salvação. Armínio disse que tinha uma defesa para explicar a perseverança em si, né? Ele até faz alguns escritos separando aquilo que era hipotético, né, aquilo que era possível, daquilo que realmente acontecia, né? E ele disse que queria tratar isso num sínodo, para ter certeza. Depois da sua morte, os remonstrantes eles foram chamados a escrever o tratado, cujo qual eles herdaram o nome, né, a remonstrância. E no último ponto da remonstrância, a segurança ficou em aberto. Os remonstrantes escreveram que o homem está seguro, que pode ter certeza dessa segurança, que Deus lhes protege, enfim. Porém, eles disseram, se ele pode cair ou não, se ele pode deixar esse estado, isso é algo que nós temos que estudar mais para poder, então, ensinar com inteireza. Então, a remonstrância original, vamos dizer assim, de 1608, se não me falha a memória, ela deixou o ponto em aberto, né? E é daí que, então, o arminianismo clássico ele acaba se dividindo em 2 ramos. Aqueles que defendem a perda de salvação e aqueles que não defendem a perda de salvação. Por que ficou conhecido como arminianismo de 4 pontos, aquele que não acredita na perda, né? E ficou conhecido como arminianismo de 5 pontos, aqueles que acreditam. Porque depois, né, bem depois, conforme teve ali a remonstrância original, ela não fechava o ponto. Nesse meio tempo aconteceu um sínodo, né, realizado na cidade de Dort, que é bem conhecido provavelmente dos nossos telespectadores aí, o sínodo de Dort. E nesse sínodo, o príncipe Nassau ele queria firmar o calvinismo, né, como a posição protestante oficial. Então o sínodo de Dort ele foi feito para oficializar o ponto de vista do príncipe Maurício de Nassau, porque ele queria consolidar o seu poder, que tem um viés político envolvido, né? Depois disso, nesse meio tempo, os arminianos que foram expulsos, né? Eles foram expulsos dos seus países, foram depostos, tanto de cargos políticos, né, como de civis em geral, como de cargos eclesiásticos, né, ou seja, aqueles que eram pastores, diáconos, enfim, deixaram de ser, aqueles que tinham algum cargo civil deixaram de ter e eles foram exilados. Porém, depois que o príncipe Nassau morreu, os arminianos voltaram. Não todos, é claro, alguns preferiram ficar nos seus países onde se exilaram, mas os que voltaram fundaram escolas, fundaram universidades, né? A própria Harvard tem uma influência depois arminiana, né?
Eu não vou entrar muito nesse ponto histórico, mas só para fechar aqui, né? Depois disso, os remonstrantes fecharam o último ponto. Eles acreditaram que sim, eles fecharam que era possível a apostasia, né? A perda da salvação, como eles interpretaram. Por isso que o arminianismo ficou conhecido como 5 pontos. Porque o 5, o quinto ponto que estava em aberto a princípio, depois de todos esses acontecimentos, eles fecharam que sim, era possível perder. E assim eles faziam um rompimento maior com o calvinismo, né? Um distanciamento ali, talvez influenciados até por muitos amigos que foram a favor da sua expulsão, né? Então eles olharam talvez aquelas pessoas e disseram, não, realmente tem que ter uma perda de salvação, e acabaram fechando. E isso acabou selando um distanciamento maior. No entanto, muitos outros não concordaram com isso e ficaram conhecidos ou como arminianos moderados, ou como mais popularmente é conhecido, arminianos de 4 pontos. São aqueles que defendem que não. Nós não precisamos ter esse distanciamento tão grande do calvinismo. Mas já temos um ponto em comum. Né? Já temos a própria depravação total, que é comum. Total, né? E isso, ela já é comum. Nós temos os calvinistas que defendem a expiação ilimitada, né? Depois eles vão ser conhecidos por outro nome também, mas a princípio eles podemos chamar eles de calvinistas de 4 pontos, né? Eles defendem uma expiação ilimitada também. Então, seria mais um ponto em comum. Então, a segurança em Cristo, os arminianos não precisam se distanciar dela. Alguns fielmente acreditam que quando a Escritura utiliza o termo apostasia, né, naquelas 2 ocorrências que nós temos, ele está se referindo à perda de salvação. Eu, como um arminiano de 4 pontos, incluindo com muitos outros, né, temos publicado obras de arminianos de 4 pontos, como do pastor Tiago Titilo, do Gabriel também, que tem livro defendendo, né, o arminianismo de 4 pontos no Brasil. Nós não precisamos ter esse receio, caso seja esse o viés, distanciar do calvinismo, né? Alguns futuramente, legal, jamais perecerão. Esse é um livro recente que o pastor Tiago Titilo publicou a respeito do arminianismo de 4 pontos, vale muito a pena aí. Já vou fazendo uma prévia de indicação de livro aqui.